Graça e paz, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma ministração que estamos trazendo para os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Quero cumprimentá-los com um abraço, mesmo que virtual, mas expressar a minha saudade que estou sentindo de todos. Dizer aos irmãos que isso logo vai passar, que o desespero que o mundo sente por causa dessa situação que não sabemos aonde vai ou até aonde vai, isso vai passar. A palavra de Deus nos diz que tudo é passageiro, tudo tem o seu tempo determinado, não é assim que diz a palavra? Então nós temos que glorificar ao Senhor e engrandecer ao nome dEle, porque Ele é digno de ser louvado e adorado. O Senhor, Ele é maravilhoso sobre nossas vidas. Ele tem cuidado de cada detalhe, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Você tem visto nos mínimos detalhes a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem visto a ação do Espírito Santo cuidando, zelando por você. Porque a palavra de Deus diz que você é templo, você é casa, você é o local onde o Espírito Santo de Deus mora, onde o Espírito Santo de Deus habita. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele tem cuidado de você, ele tem zelado pelo templo aonde ele habita. Quero convidar você nesta noite para que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça juntamente comigo, para que possamos estar orando a Deus, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele discernimento sobre a palavra desta noite. Pedindo para que Ele tome e continue tendo controle da nossa vida, para que em momentos como esse que estamos passando, Ele possa ter a total liberdade de nos conduzir para onde quer que Ele queira, e possamos estar atentos aos nossos ouvidos e olhos espirituais, para estar enxergando e ouvindo qual é a direção que o Espírito de Deus Ele quer nos levar. Curva a sua cabeça junto comigo e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, clamo a Ti, ó Deus, nesta noite, agradecido, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Acredito, Pai amado, Pai amado, tudo que acontece em nossas vidas, assim eu creio, Pai, e externo a minha fé, Pai amado, diante desta oração, Senhor, que tudo que tem acontecido, Pai amado, em nossas vidas, é permissão Tua, Pai. Por isso, nesta noite, ó Pai, queremos unir a nossa fé, Pai, para orar a Ti, para Te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado e misericórdia, Pai amado, para com cada um de nós, ó Deus. Agradecer ao Senhor, ó Pai amado, pela nossa família, pelos nossos empregos, ó Pai. Pai amado, pelas casas em que habitamos, Pai amado, pela cama que podemos deitar e descansar, ó Pai amado, o nosso corpo, Pai. Obrigado, Pai, por cada detalhe, cada cuidado, cada zelo Teu, Pai amado, para conosco, Deus. Esta é a nossa oração desta noite, ó Pai. Peço a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa continuar tendo a direção de nossas vidas, de nossos lábios, dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, e peço, Pai, para que o Senhor possa agora, Pai amado, estar visitando cada lar, Senhor, que está, Pai amado, com o seu celular, o teu computador ou a sua televisão conectada, ligada a este vídeo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade agora, Pai amado, de alcançar esta vida, Pai, desta mulher, ó Deus, que está agora, Pai amado, clamando a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia, pela Tua providência nesta noite, Deus. Pai amado, vá de encontro, Pai, não por autoridade, Pai amado, não, Pai amado, Senhor meu Deus, porque nós estamos pedindo, mas pela Tua misericórdia, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Meus amados, eu quero iniciar a ministração desta noite, dizendo aos irmãos que é prazeroso estar na casa do Senhor, trazendo mais uma vez uma ministração da palavra, onde o Senhor nos concede pela sua misericórdia, graça e amor, a oportunidade de estarmos aqui para gravar este vídeo, para que os irmãos possam se alimentar, para que os irmãos possam alimentar o seu espírito, para que os irmãos possam se fortalecer e saber que Deus Ele continua, que Deus Ele é por nós, e se Deus é por nós,
quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós fomos comprados a preço de sangue. Nós somos comprados pelo sangue carmesim, aquele sangue vertido na cruz do Calvário por amor à sua vida. Nós fomos comprados. E o Senhor, Ele não abre mão daquilo a quem Ele comprou. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele está à porta, Ele está batendo. E nós devemos abrir, nós devemos escancarar a porta, convidar o Senhor Jesus para estar dentro das nossas casas. Não somente nas nossas casas de 4 paredes, mas nas nossas casas, aonde a palavra de Deus diz que habita e mora o Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a passear no livro de Oséias, capítulo 4, juntamente comigo, e raciocinar um pouco sobre o que nós estamos vivendo nesse tempo, aonde a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Nós podemos ver que o amor de muitos já se esfriou. O amor de muitas pessoas já não existe mais. As pessoas, elas têm sido enganadas. O amor está sendo invertido, está sendo transferido de pessoas para objetos. As verdades têm sido invertidas. O conhecimento tem sido dado mais valor para conhecimentos banais, aonde não traz edificação e nem glorificação a Deus. E as pessoas têm achado que dessa forma está bom, dessa forma está correto. Mas Deus nessa noite, Ele vem falar para nós que o amor está acima de tudo. Que a verdade que nós podemos encontrar somente em um lugar, somente em uma pessoa, está aí apresentada para nós através do Evangelho. E o conhecimento, o único conhecimento que nos cabe e nós devemos ter e buscar com afinco, com verdade em nossos corações, é o conhecimento a respeito daquele que nos comprou, daquele que foi capaz e teve a capacidade de nos amar, não por condições ou por qualquer tipo de sentimento que tenha sido gerado em favor de nós, mas porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Abra suas Bíblias comigo em Oséias capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão retirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Porque não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicarão, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tens desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. E o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição de seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas
se prostituem e as vossas noras adulteram. E não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as suas prostitutas se desviam e com as suas meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Até a parte A do versículo 16 do capítulo 4 de Oséias. Curve suas cabeças comigo e vamos orar a Deus, pedindo direção e discernimento desta palavra em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesta noite, que nos permita entrar na Tua palavra, examinar as Tuas Escrituras, e que o Senhor Espírito Santo possa nos trazer o entendimento da Tua palavra, segundo a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Espírito Santo de Deus, permita-nos com que possamos nos alimentar desta palavra e extrair dela alguns pilares para as nossas vidas, alguns pilares para que possamos estar alimentando o nosso espírito e continuar caminhando até que um dia Cristo possa voltar e nos resgatar desta vida aonde o mundo já pertence ao maligno, ao diabo, e o nosso papel é viver como testemunhas de Cristo, mostrando ao mundo, Espírito Santo de Deus, o que Cristo pode fazer e fez e ainda continua fazendo em prol da vida daqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vivendo num lamaçal de pecado. Esta é a nossa oração, Espírito Santo, nos transforma, muda a nossa vida, nos alcança, Espírito Santo, pela Tua vontade, pela Tua bondade, pelo Teu conhecimento, nos traz o entendimento da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra de Oséias, ela é uma palavra forte, uma palavra de correção, aonde os profetas, aonde os sacerdotes daquele tempo estava sendo corrigido pelo próprio Deus através da palavra de Oséias. Porque aquele povo era um povo que estava vivendo em pecado, estava levando as suas vidas a adorar outros deuses. Os profetas, os sacerdotes daquele tempo tinham prazer, como diz a palavra de Deus, em que o povo pecasse, para que através do povo eles se sustentassem, aonde eles teriam lucro sobre a vida do povo em pecado. E Oséias começa trazendo uma palavra para que o povo possa ouvir a palavra do Senhor. E ele fala assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda para com os habitantes da terra. Se nós examinarmos a palavra do Senhor, nós vamos entender que quando o Senhor ele tem uma contenda contra o povo, contra os habitantes daquela terra, é como se o Deus ele tem uma audiência, né? Um julgamento para com o povo mediante o comportamento daquele povo aos olhos do Senhor. Nós temos total compreensão de que os olhos do Senhor ele acampa sobre este mundo, os olhos do Senhor ele acampa sobre a minha, sobre a tua vida. Ele sabe exatamente como eu, como você está vivendo. E na cidade de Israel não era diferente. Oséias ele começa falando: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque os filhos de Israel estavam pecando, estavam errantes aos olhos do Senhor. E Oséias fala assim: o Senhor ele tem um julgamento, ele tem um particular com vocês, porque não há verdade. E aí Oséias começa a explicar porque está faltando verdade. Não tem benevolência, como ele diz aqui, fala, não há benignidade também, nem conhecimento de Deus sobre a terra. É interessante que nós estamos lendo um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e o primeiro versículo de Oséias já traz exatamente o que nós temos vivido. Nós não temos visto verdade no meio do povo de Deus.
Talvez você esperava uma palavra mais branda, uma palavra de amor, uma palavra de conforto ao meu ou ao seu coração. E o livro de Oséias, o capítulo 4, versículo 1, ele vem logo falando que falta verdade no meio do povo de Deus, falta benevolência, benignidade no meio do povo de Deus, e nem tampouco há conhecimento sobre Deus espalhado sobre a terra. 3 pilares aí que falta para fundamentar a vida de um cristão. O primeiro é o amor, que a palavra de Deus diz que é acima de tudo, é acima de todas as coisas. Eu gostaria de trazer uma pequena introdução sobre exatamente o versículo 1 de Oséias, que diz assim: nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltavam entre os habitantes da terra: verdade, amor e conhecimento de Deus. Ou seja, faltavam 3 coisas entre os habitantes da terra: verdade, amor e conhecimento de Deus. Se nós trazermos esta palavra para nós, nós podemos contextualizar ou podemos trazer para a nossa realidade. E com base nisso nós vamos aprender sobre essas 3 coisas que também falam dos nossos dias. Nós temos vivido a ausência de amor, a ausência de verdade e a ausência de conhecimento de Deus. E eu gostaria de começar trazendo a primeira sobre o amor. Ou seja, a primeira coisa que falta na terra é o amor. O amor é considerado o maior de todos os dons. 1 Coríntios 13, se você puder abrir comigo lá, 1 Coríntios 13, o que nos fala lá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele vem falar assim: agora, pois, Paulo escrevendo aos Coríntios, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Talvez por isso eu comecei falando sobre o amor, porque Paulo ele vem trazendo 3 pilares também. Permanece a fé, permanece a esperança e permanece o amor. E Paulo ele vem falar assim: destes 3, o maior que deve permanecer ou prevalecer em nossas vidas é o amor. Quando nós percebemos que em nossos dias existem filhos matando pai, pai matando os filhos, noras indo contra sogras, sogras indo contra noras, maridos se voltando contra suas esposas, até mesmo ovelhas de Cristo se levantando contra Cristo, porque Cristo deixou de atender alguma oração ou algum pedido meu ou seu, ou se ele atendeu, não atendeu da forma como você esperava que ele tivesse atendido ou lhe respondido. Nós podemos ver a olhar lá fora que as pessoas cada vez mais elas têm se preocupado com o seu estado de vida, com a sua condição social no meio da sociedade, com aquilo que ela pode ter ou com aquilo que ela tem. As pessoas já não olham mais para o lado e não se preocupam mais com o seu próximo, que às vezes está caído do teu lado, necessitando de um braço amigo estendido para socorrer aquela alma carente, sofrida, machucada pela vida. Cada vez mais a sociedade tem nos ensinado a olhar para as nossas necessidades, não olhar para o outro. Diante de tudo isso, nós percebemos que falta o amor. Tem faltado o amor. Quando nós ficamos sabendo que uma determinada família está precisando, necessitando de um alimento, de um mantimento, de uma vestimenta, necessitando de uma condição financeira para arcar
com a Eletropaulo, arcar com a companhia de energia, arcar com a companhia de saneamento que fornece a nossa água. E nós até mesmo ficamos sabendo, mas nós não nos mexemos, não nos movimentamos para ir até aquela pessoa e o pouco que nós temos dividir. A palavra de Deus diz que se você tem 2 túnicas, naquela época, se você tivesse 2 túnicas, a palavra de Deus diz que se você tem 2, dê uma para o seu próximo. Eu vou trazer para você agora, se você tem 2 peças de roupa ou 2 conjuntos de roupa, a palavra de Deus diz para mim e para você, divida, dê um conjunto para o seu próximo. Aí você vem falar para mim assim, mas é fácil, Saulo, porque eu não tenho somente 2 conjuntos de roupa, eu tenho 3, 4, 5, 6, eu tenho 10 conjuntos de roupa. Hoje, nos nossos dias, é fácil você dividir a sua roupa, compartilhar da sua roupa para com o próximo, e mesmo assim você não faz. Mesmo assim eu não faço, você não faz, nós não fazemos. Só que naquele tempo, quando Deus ele pede para que se você tem 2 túnicas, você divide, separa uma e dê para o seu próximo, é porque naquela época você ter 2 túnicas era a coisa mais difícil que existia. Era difícil você possuir 2 túnicas, a não ser aquelas pessoas que eram pessoas de posse, da alta sociedade daquela época. Por isso Deus ele fala para nós, divida a sua túnica se você tem 2. Deus ele já estava nos ensinando a exercer o amor, a colocar o amor em prática, a olhar para o nosso próximo e nos preocupar com o nosso próximo, a olhar e ver a necessidade do nosso próximo. Percebemos que está faltando o amor no meio do povo, no meio da sociedade, porque as pessoas têm se matado, têm se engalfinhado, têm se prejudicado por coisas tão banais, por coisas tão pequenas. A falta de amor ela está tão intensa no meio do povo, que nós temos visto a gravidade da falta deste amor. Em João 5,42, o próprio Jesus ele denuncia que a falta de amor é algo preocupante. Jesus ele fala assim em João 5,42 aos seus opositores: mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu quero pautar justamente o final deste versículo, que não tendes em vós o amor de Deus. Amados, não há em mim, não há em você amor natural em nós, assim como a fé também não é natural de mim e de você. Talvez você possa concordar ou você possa discordar desta palavra, deste trecho em que eu estou falando que não, o amor ele não nasceu em nós, ou se eu consigo explicar melhor, não é algo que faz parte de nós. Por exemplo, a pele faz parte de mim. O sangue que corre dentro das minhas veias faz parte de mim. Não tem como eu existir sem a minha pele ou sem o meu sangue. Então quando João fala assim a respeito do amor, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus, João está falando, olha, para que você possa amar, para que você possa exercer o dom do amor, é necessário que você procure o destino, da onde vem esse amor, aonde é a fonte do amor. E no final desse versículo ele fala, o amor de Deus. Às vezes a gente até se preocupa em querer colocar esse amor em prática, mas nós queremos que esse amor ele nasça através de uma atitude do nosso próximo, através de algo que o nosso próximo fez. É necessário acontecer alguma coisa para que esse amor ele aconteça dentro de mim ou aconteça dentro de você. Mas Deus, ele é amor. O amor ele não nasceu em Deus, o amor ele não nasce em Deus por causa de algo que eu faça, por causa de algo que eu fiz.
porque Deus, Ele é o amor, Ele é amor. Louvado é o nome do Senhor. Em João 13,35, Jesus ainda disse aos que o seguiam: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todas essas passagens que eu estou citando, irmãos, falam sobre amor, sobre amar o nosso próximo, colocando em prática esse amor que é nos ensinado através das Escrituras, para que o Senhor Ele possa olhar dentro de mim, dentro de você, e Ele possa reconhecer que o Espírito Santo dEle, que o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo através de mim, através da permissividade que eu deixo, que eu permito, da permissividade que eu dou ao Espírito Santo para agir através de mim. E a expressão deste amor, a expressão de amar ao próximo, ou seja, se vos amardes uns aos outros, ou seja, é necessário que eu coloque esse amor em prática, que eu ame o meu próximo como eu amo a mim mesmo, para que o Senhor Ele possa olhar dentro de mim, dentro de você, e verdadeiramente reconhecer que o Espírito Santo de Deus está tendo liberdade para trabalhar através de nós. Em Romanos 13:10, Paulo escreve: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Repito, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí eu trago à memória o que João diz lá em 1 João 4:8, pois Deus é amor. E é justamente o que está faltando na nossa sociedade. Está faltando amor. Então nós chegamos à conclusão que se está faltando amor, está faltando Deus dentro de nós. Está faltando nós nos achegarmos mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus, corrermos para o braço do Pai, para que o Senhor Ele possa tomar controle das nossas vidas. Tudo isso está acontecendo, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposas, esposas contra maridos, porque está faltando Deus no meio de nós. Está faltando também verdade no meio de nós. Nós vivemos no meio de uma sociedade onde mentir faz parte da nossa cultura. Aonde quando um irmão nos chama no portão, nós fingimos que não estamos. São mentiras que acontecem, irmãos. Aonde nós podemos ajudar o nosso próximo e a gente fala assim: eu nem fiquei sabendo que ele estava passando por dificuldade, mas ficou. Está faltando verdade no meio de nós quando nós olhamos para dentro da nossa casa e enxergamos que há uma necessidade de Cristo agir no meio da nossa família, no meio da nossa casa, e nós fechamos os nossos olhos. Por quê? Porque para Deus agir na nossa casa, para Deus agir no meio da nossa família, é necessário nós nos posicionarmos, e posicionamento exige mudança de caráter, mudança de ação, mudança de comportamento, e mudança requer o quê? Comprometimento. E comprometimento requer nós nos achegarmos mais ao Senhor para ouvir o que Ele quer de nós e obedecermos. Falta essa verdade no meio de nós. A verdade implica em transparência e exatidão em relação aos fatos. Foi o que eu acabei de falar, é você olhar para o que está acontecendo, é você olhar para a realidade que te rodeia, a realidade que está em torno de você, em torno da tua casa, em torno da tua família, em torno do teu ministério, em torno daquilo que Deus te chamou para que você possa fazer. Transparência é você lidar de frente com o problema, e você lidar com transparência diante de Deus, orando a Deus, colocando tudo às claras, porque Deus Ele é sabedor de todas as coisas. Antes de chegar aos nossos lábios, Deus Ele já toma ciência sobre a nossa necessidade e sobre a nossa condição. Sim, transparência e exatidão em relação aos fatos. Em 2 Coríntios 13:8, Paulo afirma que nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade.
Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Mais uma vez, irmãos, Paulo afirma que nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Precisamos abandonar essa velha criatura, esse velho homem, aonde a verdade ela não impera, aonde a verdade ela não reina, aonde a verdade não tem vez na minha e na sua vida. Precisamos dar lugar para que essa verdade ela invada nosso ser, para que essa verdade ela tome controle da minha vida, da sua vida, e faça milagres e proeza no meio de nós e através de nós. Provérbios 23, o sábio Salomão, ele escreve assim: compra a verdade e não sabes, compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Em Deuteronômio 32, versículo 4, Moisés escreveu: Deus é verdade, e não há nele injustiça. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Não olhe para a sua situação e ache que o mundo está conspirando contra você, que Deus não está agindo em teu favor, que essa situação é para a tua morte, que essa situação é para a tua desgraça. Não, porque Deus, Ele é verdade, e nele há justiça. Em João 14,6, Jesus afirma que Ele é a verdade. Se lembra que acabei de falar? Nós precisamos deixar essa verdade invadir, nós precisamos deixar essa verdade tomar conta da minha vida, da sua vida. Pois Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus, Ele é a vida. Vamos deixar essa verdade tomar conta da minha vida. Vamos deixar essa verdade invadir a sua vida. Vamos deixar essa verdade invadir a nossa vida, porque nós somos um corpo. Eu sou o dedinho do pé, você é a mão, ou você que está me ouvindo, você é a cabeça, você é o tronco, você é um braço, você é o outro dedo da mão. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Vamos deixar com que essa verdade invada a nossa vida. Em 1 Timóteo 13,15, Paulo lembra que a igreja de Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Irmãos, nós precisamos deixar essa verdade tomar conta de nós. Na verdade, nós precisamos fazer o contrário. Vamos recapitular o que nós já vimos até agora. Falta amor. E Deus, Ele é amor. Então, se falta amor no meio de nós, é porque nós estamos permitindo com que Deus Ele não faça parte de nossas vidas. Falta verdade. Estamos deixando com que aquilo que é imposto do mundo sobre nossas vidas vire verdade, quando na verdade a única verdade que nos importa é a verdade da pessoa de Cristo, pois Ele é a verdade e a verdade que nos liberta. Precisamos ter um pouco mais de conhecimento a respeito de Deus. As pessoas aí fora, vivendo as suas vãs vidas, vazias, oprimidas pelo inimigo, elas buscam conhecimento diante daquilo que elas têm o prazer, aonde os seus corações estão inclinados. Seja embaladas, elas procuram as melhores, procuram as mais em destaques, procuram as que mais são procuradas por se destacar no meio da sociedade. Procuram quem é a música do momento, quem é o cantor do momento, vai a fundo, sabe qual é a comida preferida do seu cantor, sabe exatamente como funciona aquele meio que elas querem viver. E nós? Como nós temos vivido? Será que o conhecimento de Deus está sobre nossas vidas? Mateus 22:29, Jesus disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva
busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros tipos de conhecimento e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus. Vocês perceberam? Mateus ele fala, Jesus diz, vocês erram, mas não porque conheceis as Escrituras e nem porque conheceis o poder de Deus, mas justamente erram porque não conhecem, não buscam conhecimento a respeito de Deus. Às vezes uma situação ela se instala dentro da minha casa, se instala na minha vida profissional, se instala na minha vida ministerial, é porque eu não busco conhecimento de Deus. Tenho buscado o conhecimento de todas as outras coisas, mas quando parte para o conhecimento da pessoa de Deus sobre a minha vida, da pessoa de Deus para com a minha vida e da pessoa de Deus por intermédio da minha vida, falta esse conhecimento, porque é cansativo, porque é exaustivo, porque demanda tempo para que eu possa me inclinar nas Escrituras, conhecer a fundo o que esses grandes homens viveram, seja de bom para que eu possa também viver, ou seja de ruim para que eu não possa repetir os erros deles. Buscamos conhecimento a respeito de como a nossa televisão nova funciona, de como o nosso novo celular funciona, de como o nosso carro novo funciona. Lemos o manual, tentamos entender como podemos usufruir de todas essas coisas da melhor forma, mas não buscamos conhecimento a respeito de Deus, como usufruir da melhor forma da pessoa de Deus. O Senhor fala por meio do profeta Oséias dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Sim, Oséias 4, versículo 6 ele fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amados, são 3 pilares em que Deus ele se importa com que tenhamos: amor, verdade e conhecimento. Oséias ele fala literalmente, abertamente para aquele povo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Romanos, capítulo 1, versículo 28, Paulo afirma assim, e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazeres coisas que não convêm. A ausência do conhecimento de Deus, a ausência de eu conhecer Deus e me relacionar com Deus, me leva e me inclina a fazer coisas perversas, para fazer coisas que não me convém fazer. Sim, a sociedade, a humanidade, os seres humanos estão inclinados fazendo coisas que aos olhos de Deus são pecaminosas. Aos olhos de Deus são coisas que afastam a presença de Deus da vida deles, é porque eles não têm conhecimento da pessoa de Deus. Não buscam esse conhecimento da pessoa de Deus. Colossenses 1, versículo 9 Paulo ele fala assim ainda, que devemos transbordar de pleno conhecimento. Transbordar de pleno conhecimento. Transbordar de pleno conhecimento é quando alguém lhe questiona ou te traz alguma pergunta sobre um determinado assunto e você sobe de cor e salteado, sem a necessidade de qualquer manual para que você possa trazer explicação sobre aquele assunto. Paulo fala, devemos transbordar de conhecimento. E nós às vezes estamos vivendo aquele conhecimento raso, aquele conhecimento que ainda não passou do nosso joelho, porque nós não estamos dispostos a nos posicionar diante do Senhor, para que o Senhor ele possa dar mais, para que o Senhor possa conceder mais, porque Deus ele é Pai, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Deus ele é misericordioso, e aquilo que você pedir crendo, Ele vai atender. Se você pedir para que você possa ter fé, Ele vai aumentar a sua fé. Se você pedir para que o Senhor ele possa limpar o teu coração e possa tirar as imundícies e colocar um amor, que é o próprio Deus, colocar Ele em você, Ele vai colocar. Se você pedir, se você sim correr para o Senhor agora, curvar o seu joelho e falar: Senhor, coloca a verdade em mim, Cristo ele vai invadir você.
Não porque ele é invasivo, mas porque você pediu: Senhor, coloca a verdade em mim. Cristo ele vai olhar para você e falar: esse é o momento que eu tenho de tomar posse daquilo que é meu. Dele, porque ele te comprou, ele me comprou na cruz do Calvário. Precisamos transbordar. Precisamos deixar com que os nossos lábios eles se abram e automaticamente, naturalmente comecem a fluir verdades do Senhor. Naturalmente começa a sair verdades a respeito do nosso Senhor. Naturalmente, transbordante. Meus amados, ainda que falte o amor às pessoas, ainda que você olhe lá para fora e você já não vê mais esperança alguma nessa sociedade que nós estamos vivendo, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, imensuravelmente e inexplicavelmente Ele nos amou. Você pode estar agora ou daqui a pouco com a sua televisão ligada, as notícias que nos chegam é de falta de amor para com o próximo. A começar dos nossos governantes para a sociedade, falta amor para com o próximo. Mas Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que falte a verdade às pessoas, Jesus ele é a verdade. E não só a verdade, mas ele é a verdade a respeito de Deus, revelada a mim, revelada a você. Crê nessa palavra. Pode faltar o amor, mas Deus ele amou o mundo de tal maneira, confesse isso comigo agora, juntamente com a sua família. Pode faltar amor, mas Deus ele me amou imensuravelmente e inexplicavelmente. Confesse isso comigo em nome de Jesus, vamos todos juntos? Pode faltar o amor no mundo, mas Deus me ama, Deus nos ama imensuravelmente e incondicionalmente. João 3,16. Pode faltar a verdade nas pessoas, mas Jesus ele é a verdade revelada ao mundo. Aí você confessa isso para você: pode faltar verdade no mundo, mas Jesus é a minha verdade, Jesus é a nossa verdade. João 14, versículo 6. Estamos pautados dentro da palavra. Ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. Deus ele quer nos desacorrentar, quer quebrar os grilhões, os laços do passarinheiro que está no meio do nosso caminho, as pestes que voam de dia, de noite. Ele quer nos libertar desta ignorância espiritual. Ele quer nos revelar, Ele quer se revelar a nós. Que haja amor no meio de nós, que haja verdade no meio de nós, e que o conhecimento, como Paulo falou, que seja transbordante em nossa vida, na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus, não permita com que essas notícias que nos bombardeiam tire a sua fé, afaste o amor da sua vida, tire a verdade que foi escrita por Cristo na cruz do Calvário e o conhecimento que o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você através da Escritura, do Evangelho. Tire o seu foco, tire o seu destino, tire o resultado final da sua vida. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Oséias, ele abriu os olhos daquele povo, abriu os olhos não só do povo, mas abriu os olhos dos profetas. Sim, abriu os olhos do profeta. O versículo 5 fala: por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite. Por causa do quê? Por causa do erro do povo, por falta do amor que havia no meio do povo. Sumiu. A verdade que havia no meio do povo sumiu. O conhecimento de Deus, o pouco conhecimento que havia a respeito de Deus, o povo se esqueceu. Oséias veio novamente abrir os olhos daquele povo. Falta amor, falta verdade e falta conhecimento. Mas como nós acabamos de declarar,
que ainda que falte amor, Deus Ele me amou imensuravelmente, inexplicavelmente. Ainda que falta verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a minha vida. Jesus é o meu caminho, Jesus é a minha verdade e Jesus é a minha vida. E ainda que falte o conhecimento, Jesus Ele é quem nos tira da ignorância espiritual. João 8,32. Que nesta noite você possa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. É uma palavra que abriu os meus olhos a respeito do que nós devemos buscar agora, nesse período em que nós estamos vivendo tanta tribulação, tanta turbulência emocional, financeira, familiar. São todas as áreas que estão sendo abaladas, irmãos, porque no momento onde nós temos por obrigação que viver uma reclusão social, um afastamento social, nós automaticamente temos que nos aproximar daqueles a quem nós expressamos o nosso amor. E isso tem trago muita dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade de se relacionar com aqueles que moram dentro das suas casas, dificuldade de dialogar, dificuldade de expressar o sentimento, dificuldade de entender a dificuldade do seu próximo. Que você possa se valer, essa é a palavra, do amor que encontramos em Cristo, da verdade que encontramos em Cristo e do conhecimento de Deus que encontramos em Cristo. O amor que encontramos no Espírito Santo, a verdade que encontramos no Espírito Santo e o conhecimento de Deus que encontramos no Espírito Santo. E é claro, todos esses três pilares que encontramos em Deus, que é aquele a quem confessamos que é o Deus de nossas vidas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra e pela direção do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Pai celestial, Pai grandioso, supremo e excelso, excelente no meio de nós. Tu és grande, Pai amado, nos céus e na terra, Pai amado, que a Tua vontade prevaleça, Pai, assim como no céu, no meio de nós. Obrigado, Pai, por esta ministração, Pai, por esta palavra, Deus, aonde, Pai amado, ouvimos, Deus, que precisamos, ó Pai, deixar vivo, Pai amado, o amor, Pai amado, que é o Senhor em nós, a verdade que é o Teu Filho em nós, o conhecimento de Ti, Senhor Deus, que encontramos através do Teu Espírito Santo, Pai amado, em nós, ó Deus. Que estes três pilares, ó Pai amado, façam parte da minha vida, da nossa vida, Pai. Pai, que ao passar tudo isso, Deus, e vai passar, Senhor, que possamos trazer, ó Pai amado, estes três pilares, ó Pai amado, não nos bolsos, não nas nossas mãos, mas dentro do nosso coração, Senhor, para fazer uso, Pai amado, destes pilares, para, Pai amado, colocar em prática, Pai amado, em nossas vidas, ó Deus, estes três pilares, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos perdão, Pai amado, pelas vezes que falhamos, ó Pai, que pecamos contra Ti, ó Deus. E Te pedimos nesta noite, ó Pai, para que o Senhor possa, Pai amado, reina sobre nós, ó Deus. Reina em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Para que a Tua vontade prevaleça e permaneça, Pai amado, em cada um de nós, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todo sempre. E a amada igreja do Senhor diz amém. Está terminado em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor aí na tua casa, no teu lar, por esta palavra e peça ao Espírito Santo para que Ele possa trazer mais clareza, esclarecimento, de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua realidade, através desta palavra. Ouça, leia, examine a passagem de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 até meados do versículo 15 e 16. Peça ao Senhor para que Ele te traga entendimento, traga realidade de acordo com a tua vida. E dessa forma, eu, você, nós estaremos buscando mais conhecimento a respeito do nosso Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.